A Swift tem qualidade em tudo que faz. Na loja, você encontra tudo que precisa. Boa noite, queridos irmãos, a paz do Senhor, mais um dia que nós estamos aqui, primeiro dia da semana, para adorar a Deus na beleza da sua santidade, agradecendo pelas bênçãos alcançadas de sua parte. Hoje estamos ouvindo aí música sertaneja, música caipira, música evangélica a pedido dos irmãos lá do Paraná. E nós vamos aqui adorando a Deus na beleza da sua santidade. Agradeço a Deus. Daqui a pouco colocamos outros louvores para vocês. Meus amados irmãos, mais uma vez nós estamos aqui adorando a Deus na beleza da sua santidade.
Agradeço a Deus pela sua vida, pela minha vida, e para nós iniciarmos mais esta live, convido você para orarmos ao Senhor nosso Deus, buscando a Deus com muita alegria, com satisfação, adoramos ao Senhor. Cada dia nós passamos um estilo de música, e desta feita agora é para o povo do sul, paranaenses, que gosta de música caipira. Então, essa música caipira tirada do inário da Congregação Cristã no Brasil, para o nosso elevo espiritual. Oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, obrigado por mais uma noite nós estarmos aqui participando, Senhor bendito, de mais uma live para a glória do seu nome, para o louvor do seu nome. Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é bom e é eterna a sua bondade. E eu quero esta noite lhe pedir, Senhor bendito, a bênção para cada um dos seus filhos que estão conosco, ou que vão estar conosco, participando desta live. Meu Pai amado, neste exato momento nós pedimos a sua proteção, a sua bênção, a sua ajuda, a sua graça, a sua glória, para junto caminharmos, meu Senhor bendito, nesta jornada tremenda, grande, porque Tu és fiel, Tu és o autor e consumador da nossa vida. Pai, o homem procura destruir as nossas vidas, mas nós estamos de pé, porque o Senhor é grande, o Senhor é bom, o Senhor é eterno, e a Tua bondade, Senhor bendito, para conosco, ela é fiel. Oh, Pai, como é bom nós estarmos mais uma vez adorando ao Senhor nesta live abençoada, lhe pedindo que o Senhor abra as comportas do céu, opera milagre, derrama da Tua graça, faça nós entendermos e compreendermos a Tua vontade, porque sabemos que o Senhor é Deus. Pai, nesta noite eu quero lhe pedir a salvação de almas. Salve a alma para o seu reino. Oh, opera milagre, meu Senhor. Cura os enfermos, batiza com o Espírito Santo, visita os encarcerados. Ó Deus querido, também lhe peço a bênção para as pessoas, moradores de rua. Ó Pai querido, que não tem o seu lar, mas o Senhor vai lá, meu Senhor, com as tuas mãos, ajudar, proteger, dar graça. Abençoa aqueles outros que moram em comunidade, meu Senhor, em favelas. Eu lhe peço, Deus, a sua bênção para eles. Abençoa também os ricos da cidade. Ó Deus bendito, abençoa as igrejas que estiveram culto esta noite, participando, Pai, das bênçãos do Senhor, que houve, meu Senhor, milagre na igreja de cada um. Nesta noite, nós lhe pedimos e nós queremos, meu Senhor bendito, a bênção do Senhor para nós, seus filhos. Continua conosco, Pai, nos ajudando, nos fortalecendo, ó Deus bendito, para que possamos levantar nossas mãos para os céus, dizendo que Tu és Deus, que Tu és misericordioso. Visita cada lar, Senhor. Amanhã é segunda-feira, muitos de nós, muitos nossos, irão procurar emprego, outros, meu Senhor bendito, resolver os problemas. Então eu te peço, Deus, as Tuas mãos, que se estenda sobre eles, para a glória do Seu nome, para o louvor do Seu nome. Pai, nesta noite, Deus, toda honra, toda glória e todo louvor a Ti pertence. Abençoa todas as igrejas evangélicas, abençoa todos os obreiros da Tua seara, pastor, evangelista, presbítero, diácono, aquele que se intitula bispo, Senhor bendito, apóstolo, que o Senhor abençoe poderosamente, dando vida e estendendo as mãos, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Mais uma vez nós estamos aqui, meus irmãos, adorando a Deus. Desta feita, cantando hinos da Congregação Cristã do Brasil, hinos caipira, sertanejo, para a glória do nosso Senhor. Daqui a pouco nós passaremos outra música. Vai aí compartilhando conosco em nome de Jesus. Quando
Você está comigo mais uma vez, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Obrigado, irmãos, pela sua participação junto comigo, adorando o Senhor nosso Deus, acreditando no milagre. Amanhã, dia 12, feriado, dia das crianças, que nós festejamos dia das crianças para os outros cristãos católicos. Eles estão no dia da Santa, mas nós, como somos santos também, adoramos ao Senhor nosso Deus. Parabéns a todas as crianças de nosso imenso Brasil, todas as crianças evangélicas. Que Deus abençoe vocês poderosamente na vida. Nós estamos aqui hoje, a pedido dos irmãos de Paraná, passando música sertaneja, caipira, e tirado do inário da Congregação Cristã no Brasil. Meus irmãos, que coisa boa é nós sermos crente, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Mais uma vez estamos em uma live adorando a Deus, e desta feita com música do inário da Congregação Cristã no Brasil, para nós adorarmos a Deus na beleza da sua santidade, e agradecendo pelas bênçãos alcançadas da parte de Deus. É mais um domingo, terminou a semana, começamos a outra semana, e até aqui tem nos ajudado o Senhor, e anunciando as coisas boas que vêm da parte de Deus. Daqui a pouco nós estaremos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, para ministrar mais uma vez uma parte da Bíblia Sagrada, adorando o Senhor nosso Deus. Que coisa linda é adorarmos ao Senhor nosso Deus. Deus, Ele tem bênção para nós. Mais uma vez, esta noite abençoada por Deus. Abraço aos irmãos na cidade de Diadema, na cidade de Osasco. Que Deus abençoe a vocês maravilhosamente. Deus, Ele tem um milagre, uma bênção da parte de Deus para a sua vida mais uma vez esta noite. Daqui a pouco estarei ministrando
a palavra de Deus para o nosso coração. Então, bom é louvarmos ao Senhor nosso Deus. Bom é cantar louvores a Deus e agradecer por tudo quanto Deus tem feito por nós. Quero aqui parabenizar os irmãos que têm estado comigo adorando o Senhor. Aleluia, Deus é bom e já convido você para junto comigo abrir a Bíblia, a palavra de Deus, que nós vamos ministrar uma palavra rápida, porque o nosso horário ele avança e eu quero junto com você pedir para você já deixar aberto a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo de número 5 e o versículo de número 15. Glória a Deus nas alturas do céu. Marcos 5 e versículo de número 15 para a nossa meditação nesta noite. Em poucas palavras, vamos meditar na palavra de Deus. Está escrito: e foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Eu estava aqui nesta manhã, na minha casa, pensando na palavra de Deus, e às vezes nós olhamos que tem coisas que a gente quer entender, mas não entendemos. Eu olho aqui uma situação difícil, precária, que a Bíblia fala deste endemoniado de Gadara, que nessa passagem o poder libertador de Cristo, o endemoniado, foi completamente liberto por Jesus. Jesus restituiu a dignidade, a sã consciência para aquele homem. Este homem recebeu duas coisas importantes. Primeiro, uma nova veste. Segundo, uma nova mentalidade. Veja, irmãos, sabe que às vezes nós vivemos, pregamos o amor de verdade, e não vivemos o amor? Porque o amor é sofredor. O amor, ele é longânimo. O amor é compassivo. O amor não se trata com leviandade. O amor se trata com delicadeza, com paz. E às vezes nós pregamos o amor e não temos. Não dedicamos a nossa vida ao amor ao próximo. O Evangelho do Senhor, ele é um Evangelho que ele tem que ser completo. Às vezes eu fico olhando esse acontecimento que acontece de pessoas matarem outras, e às vezes nós que pregamos o amor ficamos condenando,
Esta semana está no meu Facebook. Tivemos um estado precário de um pastor que muitos anos dirigiu a igreja nessa região aqui. E ele ficou enfermo com esquizofrenia. E quando ficou enfermo com esquizofrenia, ele foi abandonado, rejeitado pelo ministério. Não vou citar aqui a igreja, nem a cidade. Esquizofrenia é a pessoa que não tem noção do que faz. Quando a pessoa é diagnosticado com esquizofrenia, ele tem que fazer um tratamento, a família, um tratamento seríssimo. E aquele cidadão, por estar com esquizofrenia, na sua angústia, ele tirou a vida. Não estou aqui defendendo ninguém que se suicida. Eu estou falando da falta de amor que nós pregamos e não temos. Muitos nós pregamos. O amor. Onde está o verdadeiro amor da igreja? Um amor que divide com o necessitado, um amor que reparte com os angustiados, um amor que nós temos que abraçar a todos, independente de classe social, abraçar. Quando Deus ele chamou-me para o ministério, eu disse: Deus, não deixa entrar em mim a vaidade nem o orgulho. Eu quero permanecer na minha simplicidade, na minha humildade e ter o amor. Um amor de verdade. Um amor de compadecer-se por outras pessoas. Então, muitas vezes eu paro, eu vou voltar aqui na Bíblia, se não der tempo hoje, eu volto amanhã para pregar esta palavra. Porque eu tenho que falar aquilo que, às vezes, eu perco o sono. Não é fácil você perder o sono e às vezes me levanto para orar. E às vezes nem oro, porque fico pensando da dificuldade dos outros. O amor, irmãos, um amor de porta fechada, que não se aceita outro. Um amor que não quer perdoar. Um amor que deseja o mal ao próximo, deseja mal aos outros. Em vez de pedir a bênção de Deus para Deus abençoar, fazê-lo crescer, prosperar, eu estou falando mais isso da parte de obreiros. Porque os membros da igreja, muitas vezes nós olhamos que tem um amor de fato. O amor ele sofre junto, o amor chora junto. O amor ele sabe pensar, entendeu? Porque a Bíblia diz: alegrai-vos com que se alegram, e chorai com os que choram, ou vice-versa, chorai que chora, alegrai com que se alegram. Está na Bíblia esta palavra. E às vezes nós nos alegramos só com os que se alegram e com os que choram, com que estão angustiados. Então nós temos que pensar um pouco na palavra do Evangelho genuíno de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, eu digo, o Evangelho no Brasil está há quase 200 anos, de outras denominações que abriram. A primeira igreja evangélica no Brasil foi a Congregacional, que chegou no Brasil. Depois vieram outras, Presbiteriana, depois Batista. Dentro da Batista surgiu depois a Assembleia de Deus e vice-versa. Vai aparecendo de várias igrejas por aí. E tem acepção de pessoas. Não aceito este, não quero este, porque o dogma é diferente, a doutrina é diferente. A doutrina é bíblica, é uma só, irmãos. Eu me lembro quando eu fui pregar na Suíça e fui entrevistado numa igreja tradicional, que eu não vou falar o nome aqui, por favor. E fui entrevistado e naquela entrevista, naquela sabatina, perguntaram para mim se eu iria pregar uma mensagem pentecostal. E eu disse para aqueles obreiros que estavam ali: não tem mensagem pentecostal, tem mensagem bíblica. Agora, nós que somos pentecostais, pregamos com mais ousadia. Então, fizeram. Por quê? Porque eu vim do terceiro mundo, eu vim do Brasil. Estava lá no primeiro mundo. Então, quiseram discriminar. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, que nós pregamos o amor, e precisa ter o amor, aparecer o amor de verdade, eu perdi o sono esta noite pensando neste assunto.
Depois ainda nós falamos que perdoamos. Muitas vezes nós pregamos o perdão e não perdoamos. Não queremos perdoar, fechamos a cara, maltratamos, abandonamos. Parece até que eu sou dono do céu e no céu só entra quem eu quiser. E não é assim, irmão. Temos que saber perdoar. A pessoa caiu, pecou, então tem que saber perdoar. Primeiro, saber amar. Segundo, saber perdoar. A gente prega muitas vezes aquilo que nós não acreditamos. Nós pregamos o que não acreditamos. Não acreditamos no perdão. Quantos estão aí esperando um perdão de alguém para ser abraçado, para ser recebido, para entrar à igreja outra vez? Mas parece até que as pessoas que caíram têm lepra. Não pode estar perto dos santarrões ministeriais. Mas, amados irmãos, eu quero dizer esta noite a vocês que eu estou falando uma palavra que me veio ao coração. Eu perdi o sono esta noite pensando nisso. Porque eu tenho deparado com pessoas que simplesmente porque saíram da sua igreja tradicional, foram para outra igreja e são rejeitados. Não se sauda nem com bom dia, nem com a paz do Senhor, nem com boa noite, nem dá um oi, nem dá um alô, porque saíram. Como se a igreja fosse propriedade sua, e não é. A igreja toda era denominações, que eu não estou falando aqui de igreja com nome de placa, estou falando de denominações, das igrejas que tem por aí afora. E às vezes nós ficamos preocupados, às vezes eu admiro, tem pessoas que eu sou admiradores. Porque na Assembleia de Deus, que tem mais de 100 anos, os irmãos são sabedores, eu sou a terceira geração de obreiro da Assembleia de Deus. Eu não fui o fundador dela. Fui fundador de congregações, mas da igreja não. Falando de igreja, o nome da igreja. E às vezes eu admiro pessoas que pegaram o barco andando, já pegaram tudo pronto, não fizeram nada, só simplesmente conservaram. Se intitula proprietário, dono da igreja e não perdoa. Não perdoa. Eu sou admirador de alguns obreiros que começaram do zero. Poderia aqui citar, mas eu posso até citar nome. Começaram do zero porque eu conheci quando começou essa igreja. Eu conheci porque eu nasci lá cristã. Então começou a igreja. Hoje são grandes igrejas. Tem uma igreja que é a terceira igreja maior do Brasil. Ela começou do nada, numa sala de cinema. O seu bispo começou do nada. E ela cresceu. Mas mesmo assim as outras denominações acham que eles não são crentes porque aprenderam uma doutrina que não é bíblica para não perdoar. Conheci várias igrejas que cresceram aí, estão crescendo aí. E nós paramos porque entrou em nossas vidas, eu estou falando da minha igreja, da minha denominação, um orgulho besterol, de nós não dizer que amamos e não amamos, nós não repartimos. Quantos irmãos estão passando necessidade por aí afora? Porque nós falamos de político, que eles ganham muito e não dividem. E nós? Que não dividimos, que pregamos o Evangelho. Talvez o irmão não queira hoje ouvir esta palavra, mas é real, irmão. Por favor, me entendam. Nós pregamos o perdão e não perdoamos, nós pregamos a reconciliação e não queremos reconciliar. Nós pregamos muitas vezes coisas que... Eu vou citar aqui a Bíblia, por favor. Não os versículos, mas se eu trouxesse hoje para pregar na igreja, se pudesse trazer o profeta Isaías, que ele chegasse na igreja e fosse aberta a oportunidade para ele falar, e ele começasse a dizer que acompanhou o rei Uzias na parte política, ficou sem ir à igreja. E quando ele foi à igreja, ele teve uma visão de anjo, arcanjo, querubins, e viu lá no templo um altar que estava com brasas vivas,
E ele viu um coral que cantava do céu e que dizia Santo, 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 e em conjunto ele dizia: é o Senhor dos Exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. E ele começasse a contar as visões que ele teve, quando viu os umbrais da porta tremer, quando viu o anjo pegar uma brasa viva no altar e vir sobre ele e purificar os seus lábios. Contar a visão que houve um silêncio do céu. Quando ele acabasse de contar, nós dizíamos assim: esse irmãozinho não está com nada. Vamos mais fundo. Se nós falássemos aqui a respeito de Filipe, diácono, evangelista, que desceu a Azote, encontrou um cidadão que ia lendo o livro do profeta Isaías. Lá na frente ele batizou e de repente a Bíblia diz que ele foi tomado, foi sequestrado, foi levado, sumiu e apareceu na cidade de Azote, do Jerusalém, se não me escapa a memória, longe. Se eu chegasse hoje, eu estou aqui, se eu chegasse hoje na porta da sua igreja e dizer eu estava na minha casa e hoje o Senhor me trouxe aqui, você acreditava? Sincero. Porque muitas vezes nós pregamos aquilo que nós não acreditamos. Se Lázaro aparecesse hoje para dar um testemunho, ele ficou 4 dias sepultado e apareceu na porta da igreja contando testemunho, 4 dias. Meu amado irmão, nós pregamos o amor e não amamos. Nós pregamos o perdão e não perdoamos. Nós pregamos a reconciliação e não reconciliamos. Que evangelho é esse? Que evangelho autoritarismo é este? Que evangelho que nós falamos e não temos convicção do que falamos? A Bíblia é diferente. Você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que se reconciliar com seu irmão, você tem que pedir perdão, você tem que andar em humildade, acreditando que Deus ele pode fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, quando nós recebemos Jesus, agora eu vou para a Bíblia, o horário foi embora. Eu precisava falar isso porque eu perdi o sono esta noite. Eu estava orando nesta noite, uma boa parte da noite, de joelho dobrado, a minha esposa dormindo aqui de lado, e eu aqui no sofá, que tem aqui um sofá, aqui bem aqui de lado tem um sofá, e eu aqui no sofá orando e pensando: Deus, que evangelho é esse que nós pregamos? Se nós nos regozijamos, a pessoa se regozija pela queda do outro, se regozija pelo trabalho que o outro está fazendo e fracassou. Quantas pessoas estão aí paradas, meus irmãos? Quantas pessoas estão aí porque nós pregamos um evangelho que não é real? E precisamos voltar a pregar o evangelho real, o evangelho da Bíblia, o evangelho da cultura bíblica. E a Bíblia diz que Jesus ele ia. E de repente Jesus ele chegou em Gadara. Encontrou um endemoniado. Lá no livro de Lucas, no capítulo 8, versículo de número 26. E a Bíblia diz que Jesus libertou o homem. Libertou o homem de Gadara, que estava com legiões de demônio. E quando Jesus libertou aquele homem, que eu acredito que quando ele passava na rua, os pais colocavam os filhos para dentro de casa, fechavam a porta, porque ia passando nuco. E a Bíblia diz que ele andava nu. Mas encontrou quem liberta, quem ama, quem perdoa, quem reconcilia e quem dá a vitória. E quando Jesus libertou, veja que coisa linda. A Bíblia diz que a primeira coisa que encontraram foi um vestido. Ele não estava mais nu, estava vestido. Segundo lugar,
A Bíblia diz que ele, além de estar vestido, ele estava com a perfeita consciência, porque encontrou o perdoador. E a Bíblia diz que nós devemos ser imitador deste homem, que é Jesus Cristo. O meu amado irmão, o homem salvo por Jesus, ele recebe um novo vestimento. Um novo vestimento. As coisas velhas passaram. Não se orgulhe por você ser crente, ser obreiro, ser pastor, ser diácono, ser presbítero, não. Se orgulhe porque o Evangelho entrou em você, e se entrou em você, você tem que praticar o Evangelho como ele é. Perdoar, amar, reconciliar, sofrer, ter paz, visitá-los, sentar junto, agradecer. Que galardão tem o homem se fizer só o que vos mandam? Não. Nós temos que fazer alguma coisa para o reino de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 24, Paulo descreveu o novo homem vestido, dizendo: vou revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Para correr, Colossenses 3, 9 e 10, Paulo ainda afirma: o homem liberto por Cristo se despede do velho homem, e com seus feitos deve revestir de novo homem, que se renova para conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Para o nova vestimenta. Meu amado irmão em Jesus Cristo, se você não sabe amar, então aceita Jesus esta noite, aproveita. Se você não sabe perdoar, aceita Jesus porque você ainda não aceitou. Se você não sabe reconciliar, aproveita, aceita Jesus porque você tem que ter na sua mente a reconciliação. Não defamar. Que parece até que alguém está esperando alguém cair para falar mal. Mas esta noite, meu querido irmão em Jesus Cristo, aprenda com Jesus, aprenda a amar, pregue o amor, mas ame, pregue o perdão, mas perdoe, pregue a reconciliação, reconcilie, pregue a libertação e seja liberto destas coisas, destas picuinhas. Às vezes a pessoa tem vontade de trabalhar na obra de Deus, mas é impedido pelos coronéis de igrejas. Não pode. Por isso que se abre muitas igrejas, porque alguém se torna oprimido dentro da sua casa, que é uma liberdade. E o Evangelho de Deus liberta, totalmente liberta. A Bíblia diz que ele recebeu uma nova mentalidade, uma mentalidade diferente. De acordo com Lucas 8 e 29, o endemoniado de Gadara não tinha juízo nem domínio sobre a sua própria mente, sobre seu próprio corpo, porém o homem liberto por Jesus foi encontrado em perfeito juízo. Veja bem que coisa linda. E Jesus expulsou os demônios da mente daquele homem e lhe deu um novo juízo e uma nova mentalidade. Meu amado irmão, a igreja é uma cidade de refúgio. A igreja é uma cidade para os aflitos, para os pobres, para os oprimidos, para o necessitado. A igreja dá de refúgio para a viúva, para o órfão. A cidade de refúgio para os desamparados pela sociedade. A cidade de refúgio para os divorciados. Por que não? A igreja dá de refúgio para os que estão sozinhos. Quantas vezes alguém procura desabafar e não tem como desabafar porque não se encontra ou não encontra na sua igreja alguém que possa ele confiar. Mas esta noite, estas palavras que eu falei que seria pouco, a palavra que transmito para os irmãos, e a Bíblia diz em Efésios no capítulo 4, veja bem, em versículo 23, Paulo afirma
que devemos nos renovar no espírito e no nosso entendimento. 1 Coríntios 2,16, Paulo também revela que a nova mentalidade que recebemos de Cristo, dizendo: nós temos a mente de Cristo. Esta é a palavra que eu tenho para nós esta noite. Então pensa nisto, irmãos. Eu tenho encontrado pessoas muito angustiadas, muito aflitas, principalmente por causa desta pandemia que passou. Eu não posso, muitas vezes, deixar a minha igreja, porque se eu deixar e for para outra denominação, sou rejeitado na minha igreja. E Jesus não veio buscar uma placa, ele veio buscar um povo santo, um remido, escolhido e diferenciado. Não importa. O importante é que a Bíblia diz que se não deixarmos tudo para seguir a Jesus, não somos dignos dele. Ô meu amado irmão, esta palavra eu estou jogando para fora porque passei uma noite sem dormir pensando nisto. Quantas pessoas estão aí rejeitadas, abandonadas, desigrejadas, porque saem da igreja e não podem voltar mais porque são discriminados. Não se sauda, não abraça, não ora. Mas esta noite Deus, ele tem me colocado como sentinela para entregar esta mensagem para o seu coração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a nossa família, que Deus abençoe as nossas denominações, a nossa igreja. Eu pensei que nesta pandemia nós íamos nos unirmos, fazer vigílias e grandes vigílias para Deus sarar a nossa terra. Mas infelizmente não. Mas eu estou aqui, orando por você, pedindo a Deus graça para Deus lhe abençoar. Quero aqui terminar esta palavra parabenizando todas as nossas crianças, todas crianças, que amanhã é um dia denominado no Brasil Dia das Crianças. Então vá o meu abraço, meu beijo para os meus netos e bisnetos, porque eu não tenho mais filho pequeno, mas tenho bastante netos. Já tenho netos casados, mas tenho os bisnetos, e eu quero parabenizar a todos, parabenizar o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, a criança da igreja. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus, irmãos. Eu vou orar agora. E amanhã, se Jesus não voltar, estaremos aqui de volta. Mas lembre-se, a minha preocupação é esta. Você prega o amor? Então ame. Você prega o perdão? Então perdoa. Você prega a reconciliação? Então reconcilie. Então nós não podemos fechar a porta para ninguém. Lembre-se que Deus colocou você em uma igreja para ser abençoador. Eu fiquei sem dormir, verdade mesmo, pura verdade, sem dormir, esta noite pensando nisso. Meu Deus, tenha misericórdia desse povo que estão aí desigrejados, que trabalharam na igreja pequena, a igrejinha não teve condições de se manter, porque hoje tudo é dinheiro, tudo se usa dinheiro. Aí fechou as portas, os irmãos ficam desigrejados porque as outras igrejas que pregam o amor não te recebem. Mas o sangue de Jesus tem poder para destruir essas coisas tão tremendas. É a minha palavra de hoje. Vamos orar ao nosso Deus? Amado, santo e eterno Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor me chamou em uma época tão difícil. Em uma época, meu Senhor bendito, que encontramos muitos irmãos tristes, angustiados, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Mas, Pai, eu te louvo porque você tem me dado uma porta de escape todas as noites, fazendo uma live,
para entregar uma mensagem diferenciada, meu Senhor. O Senhor sabe que eu não sei fazer essas coisas que os homens fazem por aí e muitas vezes nós acreditamos. Mas eu quero, meu Senhor bendito, ser um portador da Bíblia, do céu para cada vida. Deus visita esses irmãos que estão rejeitados. Visita esses pastores que uma vez pregaram o Evangelho e por causa de qualquer coisa saíram, fundaram as suas igrejas e não puderam ir para frente e agora estão rejeitados em casa, abandonados. Mas eu quero, Senhor bendito, com toda a liberdade, adentrar o trono da graça e lhe pedir a bênção para eles, em seu nome santo. Amém e amém. Irmãos, eu quero dizer a vocês que a partir do mês de novembro e dezembro, por incrível que pareça, eu estou à disposição de qualquer um que me chamar. Pode ser qualquer igreja. Eu sou um pastor jubilado. Pode ser qualquer igreja, pequena ou grande. Não cobro nada de ninguém. Eu ministro a palavra de Deus do jeito que eu entendo ela, que conheço ela desde a minha infância. E se você quiser, eu na sua igreja, é só entrar em contato no meu Facebook, tem o número do meu telefone, do Zap. Não chama só uma vez não, porque é desconhecido, 2, 3 vezes eu atendo e vou até a sua igreja. É claro que se for longe, você faz com os irmãos aí, paga a minha passagem para estar com vocês aí 1 noite, 2 noites, 3 noites, adorando o Senhor nosso Deus. E se minha esposa tendo saúde, ela vai comigo. Se não, todo mundo saiba que eu sou casado, e bem casado, há 50 anos que Deus tem me dado uma esposa maravilhosa. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Receba o meu abraço. Um beijo no coração de todos. E lembre-se, a solução é Cristo, mas a decisão é sua. Até amanhã, às 21 horas ou 21h15, estaremos aqui mais uma vez em nome de Jesus. Meu muito obrigado a todos. Fica com Deus e uma boa noite na paz do Senhor.